live. Deus abençoe vocês, abençoe cada um de vocês, você que está aqui em Salvador, Deus abençoe. Você de Feira de Santana também, Deus abençoe. Você da minha ex-terra, lá em Goiânia, Goiás, Deus abençoe vocês aí de Goiânia, daí de Franca, São Paulo. Você de Paulínia, em São Paulo também, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Deus abençoe sua vida. Que a presença de Deus seja viva e eficaz na sua vida, nessa tarde e diariamente, né? Vamos colocar de pé, vamos falar com Deus nessa tarde, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe, fale conosco agora. Com seus olhos fechados, comece a orar, comece a pedir ao Senhor que te abençoe e possa derramar vida e bênção sobre ti em nome de Jesus. Vem com teu fôlego em nome de Jesus. Senhor Jesus, nessa tarde, nós estamos mais uma vez diante do Senhor. Nós estamos diante da tua face. Senhor Deus, eu quero te pedir de maneira especial, que cada oração que fizermos e cada oração que os teus servos têm feito em suas casas, e mesmo aqui, que o Senhor possa atender cada petição de tal forma, de tal maneira, que cada um de nós seremos pessoas bem-sucedidas em todas as áreas das nossas vidas. Nada ficará fora, meu Pai, da ação sobrenatural do Senhor. Espírito Santo que opera, Espírito Santo que faz milagres, é hora do Senhor agir em nós e através de nós. Pai Santo, nós temos orado esses dias e temos sido ministrados a respeito dos desafios de Elias. E o Senhor é Deus que pode fazer, que pode operar e pode nos levar a ter a intrepidez, a ousadia, meu Pai, que o nosso irmão Elias teve, meu Pai, na hora de entrar nos santos dos santos, meu Pai, e decretar na terra os sinais, os milagres, meu Pai. Por isso vem agora, meu Pai, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento para a Tua palavra, em nome de Jesus. Orem comigo agora e diga, fala, Senhor Jesus, Tua palavra é a verdade, e a verdade, ela liberta, e eu te peço, ao ouvir Tua palavra, quando eu vier a conhecê-la, que ela me liberte, que ela me transforme, que ela me leve, meu Pai, a estar no melhor do Senhor, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, por favor. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro, logicamente, 1 Reis, capítulo 18, versículo 16, 17 em diante. Ok? Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou. Gente, português arcaico é interessante demais, né? E lhe anunciou. Se a gente fosse falar aqui, a gente falava, então Obadias foi encontrar-se com Acabe, e anunciou. E anunciou que Elias estava lá. Agora que é lhe anunciou. Que coisa interessante, né? Foi Acabe encontrar-se com Elias. Agora olha o 17. Sucedeu que vendo Acabe Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Então disse Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes o mandamento do Senhor e seguiste a Baalim.
Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo. Gente, posso te falar uma verdade? Eu estou lendo o texto errado. Não é sobre... Eu olhei certo aqui e falei o texto errado. Vamos começar de novo? Vamos embora? Porque desse jeito eu não vou chegar aonde eu quero, aonde eu preciso. É 1 Reis, capítulo 18, versículo 39, gente. Oxi, perdoe, viu, gente? É problema novo de gente mais velha. Por isso que o negócio não chega lá onde eu estava querendo. Vendo todo o povo, caíram com seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Versículo 40. Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Agora olha o 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há o que, gente? Há ruído de abundante chuva. Agora olha o 42. Acabe subiu para comer e beber. Mas Elias subiu aonde? Ao cume do Carmelo, se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Agora volta lá novamente no 41, por favor. Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Deixa eu perguntar a vocês. Quanto tempo fazia que não chovia em Israel? Quem sabe? Hã? Onde é que está escrito isso, que era 3 anos? Hã? Olha para você ver se você acha essa palavra escrita aí. Hã? Vocês vão ter uma surpresa. Em lugar nenhum do 17, nem do 18, nem do 19 está escrito que era 3 anos. Posso te ajudar? Hã? O quê? Só fala isso. Deixará de chover segundo a minha palavra, mas não disse quanto tempo. Se você quer saber, de fato, aonde está escrito e quanto tempo foi, abre comigo lá no livro de Tiago, capítulo 5. Olha o versículo 17 e 18 para você ver. Vamos lá. Que aí você vai descobrir aqui. É aonde fala que foram 3 anos, e não é 3 anos, é 3 anos e meio. Olha aqui. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando pediu para que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Só aqui que está escrito isso. Que fala que era 3 anos e meio. Então para você ver como é que a palavra de Deus é, né, gente? A gente está falando 3 anos e meio, mas a maioria está comprando peixe e vendendo. Ou seja, aí você pega o 17, 18 e 19, nas traduções novas nenhuma fala de quanto tempo foi. Apenas aqui no livro de Tiago, ou seja, lá do outro lado, lá no Novo Testamento. E só para você ter uma ideia, quando aconteceu isso com Elias, gente, a diferença de Elias para Tiago são 4.000 anos. 4.000 anos de diferença. Tá certo? Então agora vamos voltar lá de novo, lá no capítulo 18, lá no versículo 41 e 42. Lá no 1 Reis 18, 4:1, 4:2. Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído o quê? De abundante chuva. Então havia um ruído muito grande de abundante chuva? Tinha ruído? Não. Aquilo era uma ação o quê? Profética. Aquilo era uma palavra profética. Elias estava profetizando que havia ruído de abundante chuva, mas ele não disse que tinha chuva. Quando ele fala de ruído, quer dizer, tinha um sinal de chuva. Que sinal era esse? Profético. Tanto é que quando a gente vai estudar ali, o texto, ele disse: sobe lá 7 vezes, porque quando o moço olha
para a banda do mar, não havia sinal nenhum, nem de nuvem. Então, na verdade, o ruído de abundante chuva que havia, gente, era apenas uma palavra profética. Ou seja, o que é profecia? Profecia é determinar no presente aquilo que eu quero que aconteça no futuro. Então, quando eu abro a minha boca e eu profetizo a bênção de Deus hoje sobre a sua vida, eu estou profetizando aqui no presente, mas ela vai gerar o efeito e vai causar o efeito real no presente futuro, ou seja, daqui um tempo. Então ele estava dizendo, há ruído de abundante chuva. A palavra profética foi lançada. E nessa tarde eu quero falar com você a respeito do homem espiritual e do homem natural, carnal, em relação àquilo que Deus diz, em relação àquilo que Deus fala, em relação às palavras proféticas que a gente recebe. É sobre isso que eu quero falar. Aqui, a palavra profética do homem de Deus foi liberada. E se aquela palavra profética é de Deus, ela vai se cumprir. Não tem jeito. No tempo certo, ela tornar-se-á uma verdade, uma realidade. Mas tem uma verdade a respeito das palavras proféticas que nós recebemos, que você precisa compreender. A palavra profética, ela sai hoje sobre a minha vida, ou sobre a sua vida. Mas existe o que a gente chama de tempo de maturação, até que ela se cumpra. Aqui foi dada a palavra profética, e aqui está o cumprimento. Entre o cumprimento e a palavra liberada, há um espaço. Quando o homem de Deus libera a palavra, a partir daí, começa a se contar o tempo desta palavra tornar-se verdade, uma realidade, tornar-se um fato. Mas para que esta palavra profética se torne uma verdade e uma realidade, ela se cumpra, além dessa coisa chamada espaço de tempo, é necessário que a pessoa que recebeu a palavra, ela tenha ações corretas e concretas em relação ao trabalho para o cumprimento da palavra. Se você recebe uma palavra profética, pode ser de quem foi, do maior dos homens de Deus que tem na terra, ou pode ser que um anjo de Deus vem e fale com você, que o próprio Jesus fala com você, dê uma palavra profética para você, aqui no presente. Esta palavra, ela só se cumprirá aqui, se você, nesse espaço de tempo, tiver as ações certas, se preparando, se ajustando, se organizando e trabalhando espiritualmente para que ela se torne verdade, uma realidade. O porquê que muitas vezes várias e várias pessoas são frustradas profeticamente? Porque já receberam dezenas de palavras em suas vidas, mas das dezenas, 2, 3 estourando se cumpriram. O restante está no mundo espiritual. E aquela pessoa chega e diz, mas Deus falou comigo ou não falou? Sim, Deus falou com você. Mas por que não se cumpriu? A pergunta que eu lhe faço não é porque não se cumpriu. A pergunta é, quando você recebeu a palavra, como você agiu, como você se comportou, o que foi que você fez para que esta palavra fosse viabilizada e se tornasse real e verdade? Vou te dar um exemplo simples, prático, tranquilo. Uma pessoa chega, pastor chega, um ungido de Deus chega, está orando por você. E quando ele está orando, ele sentiu claramente que Deus estava derramando sobre você o dom de curar.
dom de cura. E ele então chega profeticamente, pega o óleo ungido, derrama e diz: assim diz o Senhor, eis que eu vejo no meu espírito que Deus está hoje derramando sobre você, dando sobre você o dom de curar. A pessoa fica alegre, fica animada. Deus falou comigo, Deus disse que eu tenho o dom de curar. Ponto. A palavra foi liberada. Assim como ele disse, há ruído de abundante chuva. Assim ele está dizendo, Deus está te dando o dom de cura. Pronto, aqui está o dom de curar. Para que ele se torne uma verdade, uma realidade, a pessoa precisa começar a agir para viabilizar esse dom de cura, para que ele se torne real e verdade. O que a maioria das pessoas fazem? O dom de cura chegou, porque é interessante que a palavra de Deus, ela diz claramente, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, desperta o dom que há em ti, que foi liberado pela imposição de mão dos pastores. Quando os pastores impõem as mãos e profetiza, ali foi liberado o dom. Aí então o que a pessoa faz? Ela faz igual o hino nacional do nosso país. Deitada em berço esplêndido, ouviram do Ipiranga. Às margens do Ipiranga. Ela fica lá sentada, deitada, tranquila, esperando que o anjo de Deus venha e fala: pronto, está aí o dom. Tá, e o que você vai fazer com esse dom? E ela fica esperando Deus viabilizar o dom para ela. E aí passa um dia, passa um mês, passa um ano, passa 10 anos, e o dom não aconteceu. O que ela pensa? Aquele pastor, quando profetizou, profetizou na carne. Aquele pastor, quando profetizou, não era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo sim, querido. Só que tem um problema. Ao invés de você trabalhar para viabilizar, porque a parte de Deus é dizer: a partir de agora, assim diz o Senhor, eu libero sobre você o dom de curar. Essa é a parte espiritual dele. A sua é de fazer acontecer. Funciona desse jeito. Se eu não tiver nenhuma ação correta para fazer o dom se tornar uma verdade, ele nunca tornar-se-á uma realidade. Vou te dar um exemplo assim bem prático. Há muitos anos atrás, olha, morava eu em Franca, São Paulo. Foi um pastor pregar na igreja que eu coordenava lá, que ele tinha um dom de cura muito forte. Não é nem cura, gente, é dom de milagres mesmo, para curar coluna cervical. Jerônimo, quando eu vi aquele homem orando, ele não fazia força, e a coluna das pessoas estralavam. Hérnia de disco, bico de papagaio, bursite, tendinite, capetite, diabetes. Gente, naquele dia, foi sábado e domingo. Ajuntando sábado e domingo, aquele pastor tinha sido usado para curar mais de 100 pessoas. A turma estava toda lascada. E eu fiquei assim, ó, pasmado com aquilo. Eu cheguei para ele e falei: pastor, esse dom é maravilhoso, maravilhoso com lindo. Transfere ele para mim. Mesmo? Eu falei: mesmo. Peguei o vidro de óleo e falei: tá aqui. Já fui mal intencionado. Eu estava com o vidro de óleo ungido aqui escondido. Pastor, transfere esse dom para mim. Você quer mesmo, De Paula? E eu era o líder da igreja. E ele morava na capital, em São Paulo. Sim, eu quero. Ele falou: então tá bom. Pega o vidro de óleo. Eu falei: tá aqui. Eu não esperei nem ele profetizar. Eu já fui atrás da profecia. Atrás do manto. Rapaz, ele pegou. Eu falei para a secretária que trabalhava comigo: me traz uma toalhinha lá. Eu falei com ele. E eu estava de terno, foi no final do culto.
E era em Franca, São Paulo, muito gelado naquela época. Se aqui está friozinho, lá você imagina. Botei a toalha aqui assim, ajoelhei e falei assim, agora derrama com força, não precisa ficar com dó não. Pode, quando chega lá em casa e te lava. E ele, derramou óleo pra caramba. Pronto. Assim diz o Senhor, eis que eu libero o dom para curar coluna e papapá. Eu saí dali, entrei no carro com Cleudia, com os meninos e falei, a partir de hoje, eu tenho o dom de curar coluna. Pronto. Ok, tudo bem. Então foi liberado o quê? A palavra profética. Agora eu vou para casa, vou ficar quieto. Não. Cheguei na segunda-feira, comecei a orar. Deus, o Senhor liberou a palavra profética. Me dá unção para curar a coluna, me dá unção, derrama fôlego, derrama poder, derrama unção, derrama poder. Pronto, segunda. Terça-feira, de novo. E eu orando. Aí na quarta-feira eu falei, hoje é dia de reunião também, eu vou aproveitar, vou jejuar. Deus, me dá unção, me dá unção. Rapaz, sabe o que aconteceu? Quando deu por volta de 10 horas da manhã, eu estava no escritório, nosso, lá da igreja, chega um homem lá da cidade de Claraval, lembro como fosse hoje, o senhor já, uns 65 anos. O camarada chegou assim, arrastando, todo travado. Assim, ó. Encurvado e travado com a coluna. Ele chegou e falou assim, pastor, eu vim aqui para o senhor orar comigo, porque eu estou sentindo muitas dores, já tomei todo tipo de remédio, Dorflex, isso, aquilo e nada. Aí eu virei para o pastor que estava junto comigo e falou assim, chegou a minha vez, eu tenho o dom de curar a coluna. Como assim? Falei, se aquele pastor faz, eu também faço. Então, ele profetizou, então está profetizado, eu tenho unção profética, eu vou pegar firme. E eu já orei 3 dias já a respeito disso, vamos pegar firme que vai dar certo. Gente, diante de Deus que isso aconteceu. Era mais ou menos às 10 horas da manhã quando eu comecei. O homem está sentado aqui na minha frente e eu falava, coluna, e eu medi, o homem estava com 11 passos de diferença, tão torto que estava. Está muito torta a coluna dele, dava 11 dedos de diferença. Passei 30 minutos, gente, orando com o homem para a coluna ser curada e nada aconteceu. 30 minutos. Olhei 10h30 no relógio. Olhei para o pastor que estava comigo e ele falou, rapaz, isso não vai funcionar. Falei, vai. Vai. De repente passou mais 30 minutos. 11 horas da manhã, gente. 1 hora de relógio, como diz o baiano. E ele falou, não vai funcionar. Eu falei, vai funcionar. De repente, agora deu meio-dia, já foi 2 horas. Agora você imagina o cara todo lascado, doendo a coluna pra caramba, e um outro gritando no ouvido dele, coluna vem para o lugar, ser curado. 2 horas direto. Chegou um momento que ele falou assim, eu estou muito cansado. Eu falei, busca água para ele. Buscou. E aí eu continuei. Eu falei, não, hoje o senhor sai curado, eu saio. Gente, deu 13 horas. 3 horas agora. E eu lá em cima. E o pastor que estava junto comigo, numa fé tremenda, e falou, querido, você não tem poder, não tem unção para curar a tal da coluna. Você recebeu a profecia, mas não tem. Eu falei, eu recebi. E eu tenho o dom, Deus me deu e vai acontecer. É hoje. Meu amigo, deu 2 horas da tarde, agora foi 4 horas eu castigando o coitado do homem, eu cansado, o homem cansado, e quem estava perto estava cansado também, e eu orando firme, acreditando que ia acontecer o negócio. Quando deu por volta de 2h10 da manhã, da tarde, a coluna vai e anda 2 dedinhos. Faltava agora só 9, tinha 11. Moral da história. Aquele negócio terminou, era 2 horas e 35 minutos. Primeira vez que eu orei com uma pessoa com coluna, demorou 4 horas e 35 minutos de insistência e perseverança. E clamando e pedindo e me humilhando diante de Deus. Eu recebi a profecia no domingo. Quando foi na quarta-feira, eu passei segunda e terça e quarta de manhã orando. E na quarta-feira eu comecei a decretar que aquela profecia se tornaria o quê? Uma realidade.
Mas para acontecer a primeira vez foi 4 horas e 35 minutos. A maioria de vocês descrençaria no primeiro 20 minutos. Sabe por quê? Porque você não acredita na palavra profética que você recebeu. Quando ele diz, há ruído de abundante chuva, tem uma profecia. Mas, ela precisa ser viabilizada. Alguém precisa pagar o preço por ela. Quando foi, olha aqui, eu recebi no domingo. Para acontecer a primeira cura, demorou 4 horas e 35 de sofrimento, da minha parte e da parte do homem. Quando foi a segunda vez, já demorou 2 horas. Quando foi a terceira para a quarta vez, já demorou 1 hora. Hoje não demora 30 segundos. Para eu orar com a coluna e ajustar, bico de papagaio, hérnia de disco, bursite, tendinite. Não leva 30 segundos para a pessoa ser curada. Por quê? Porque a profecia foi o que? Viabilizada, e a partir daí você tem intimidade com Deus a ponto de fazer aquilo acontecer. Então preste atenção. Entendido isso, olha para você ver. Elias dá a profecia que havia ruído de abundante chuva. Olha como o homem carnal reage. Versículo 42. Acabe subiu o quê? Para comer. Gente, esse aqui era o rei de Israel. Era o que mais queria que chovesse em Israel. Mas ele recebe a profecia do ungido, que haveria chuva. Ele, em vez de ir para viabilizar a profecia para se tornar uma realidade, para vir chuva, ele sobe para casa, vai comer, beber e dormir. Como é que chove desse jeito? Isso é coisa de homem natural, de homem carnal. Porque a pessoa natural, ela recebe a profecia e ela então vai comer, beber e dormir e vai esperar que a profecia se torne uma verdade, uma realidade. E isso não vai acontecer, porque é coisa de gente carnal, de gente natural, de gente sem a ação do Espírito Santo. O homem natural, quando recebe a profecia, ele come, bebe e dorme. Agora olha o homem espiritual. Acabe subiu para comer e beber. E Elias subiu aonde? No Monte Carmelo, gente. Elias, quando viu a profecia que Deus deu, que tinha ruído de abundante chuva, ele foi para o monte para viabilizar o que é a profecia. Fazer a profecia se cumprir. O que você acha que teria acontecido se fosse o contrário? Elias recebe a profecia e Acabe fala, vamos lá para o palácio para a gente comer, beber e dormir. Até hoje, estava seca em Israel. Mas quando ele recebe a profecia, o natural, humano, vai comer e beber e dormir. Já o ungido subiu para o Monte Carmelo. Chegando lá, o que ele fez? Em reverência, se humilhou, aqui ó, se inclinou em terra, se humilhou diante daquele que faz a profecia se tornar uma verdade. Então aquele que é ungido, que é espiritual, quando recebe a profecia, vai subir um monte de Deus, em oração, em busca. Aí ele se inclina se humilhando, e colocou o rosto entre os joelhos. Quer dizer, eu estou completamente rendido à sua presença. Porque o indivíduo com o rosto em terra, com o rosto entre as pernas, ele não vê nada que está acontecendo. Ele não vê se vem inimigo de trás, da frente, de lado, não vê nada. Ele está totalmente rendido e falando, Deus, eu estou aqui inclinado, me humilhando, totalmente rendido à sua presença.
acreditando que algo vai acontecer. Elias, quando se inclina, que ele sobe no monte e se inclina, ele estava trabalhando para que a profecia se cumprisse. Agora olha o versículo 43 para você ver. E disse ao seu servo, sobe agora, falou para o seu servo, e olha para o lado do mar. E ele subiu e disse, não há nada. Então o que aconteceu? Ele tinha recebido uma profecia, ele fez certo, subiu no monte. Chegando no monte, ele se humilhou, depois ele se rendeu totalmente a Deus. E falou para o moço, olha para a banda do mar. Tem alguma coisa? Ele falou, não tem nada. Então, ele poderia falar, não tem nada? Então cessa, já que não tem nada, vamos embora. Pega a mala e vamos embora. Pois se não tem nada, apesar de ter sido uma profecia, ele falou, não. Subiu, olhou, não há nada. Então ele disse, volta lá 7 vezes. Persevera, insiste. Lembra que eu acabei de contar agora do moço da coluna? 4 horas e meia. Tem lógica que você para fazer isso com uma pessoa? Insiste, persevera, continue, vai. E a profecia vai o quê? Se cumprir na sua vida. Mas ela só se cumpre o quê? Se você sobe no monte, se você e eu, se nós nos humilharmos, se nós nos rendermos, e se quando nós tivermos uma palavra contrária de não há nada, você diz, não há nada, tudo bem, escuta, não há nada, não há nada, não há nada. Mas isso para mim não é motivo para desistir, é motivo para eu o quê? Continuar, persevera, volta lá o quê? 7 vezes. Entende como é que negócio? Como é que funciona o reino de Deus? Quem não entende esse princípio aqui, quando recebe a palavra não há nada, é motivo para parar, para desistir, jogar a toalha, the end, é o fim, Deus não me escuta, não vai acontecer nada. Mas quem conhece o mundo espiritual sabe. Não há nada para nós, tem que ser combustível. É gasolina, meu irmão, ou é nitroglicerina. Quanto mais não eu recebo, mais animado eu fico. É sinal que tem um capeta resistindo. Então eu tenho que continuar 7 vezes no mínimo, até que a profecia que foi dada se cumpra na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Mas você pode escolher de que turma você é. É da turma de Acabe, que recebe a palavra de Deus, vai comer, beber e dormir, e fica lá deitado esperando? Ou você é daquela pessoa espiritual que viabiliza a palavra profética, que faz ela acontecer, que faz ela se tornar uma verdade, que faz ela se tornar uma realidade? É isso que nós precisamos compreender a respeito do reino de Deus. Sem isso, nós vamos ficar o tempo inteiro na dependência dos outros, para que viabilize o que Deus tem para nós. Aquele que é natural, come, bebe, dorme, e espera que os outros façam o serviço diante de Deus para abençoá-lo. Tanto é que ele chega claramente, olha o que está no 44 para a gente orar. Olha o que está escrito no 44. Sucedeu que na 7ª vez, gente, disse o moço, eis que uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro para que a chuva não te impeças. Depois de 7 vezes, depois da insistência, depois da perseverança, depois de ter vencido toda a palavra contrária, toda a incredulidade, todos os nãos, aí então ele falou, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, ou seja, é um sinal muito pequeno, mas isto é sinal que vai chover. Mas para que aparecesse a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, teve que ter o quê? Alguém que viabilizasse a palavra profética.
Alguém precisa interceder. Alguém precisa se colocar diante de Deus para que ela se cumpra. Nenhuma profecia se cumpre por si só. Sozinha. Sem nada. Vamos terminar? Jesus tinha uma palavra profética. De que ele seria o Senhor dos senhores, Rei dos reis, depois da passagem da terra. Essa era a palavra profética que ele recebeu ainda quando estava nos céus. Mas para ele se tornar isso, ele teve que viabilizar essa palavra, fazendo com que a palavra se cumprisse diariamente. Cada vez que ele subia no monte, era viabilizando a palavra profética. Cada vez que ele estava a sós do bosque orando, era viabilizando a palavra profética. Cada vez que ele saía para o campo para orar, era viabilizando a palavra profética. Fazendo com que ela se tornasse realidade, regando diante de Deus. É o que a gente chama de ora e ação. Então eu preciso orar e agir. As minhas orações sobem. E as minhas ações viabilizam a palavra profética. As duas coisas juntas para que isso se torne verdade e uma realidade. Amém? Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus mais uma vez. Glória a Deus. Quantos entenderam a palavra? Diga aleluia. Então ore comigo agora e fala: Senhor Jesus. Fale mais forte, fala: Senhor Jesus, nessa tarde eu quero dizer ao Senhor, toda palavra que foi proferida, que foi profetizada na minha vida, palavras proféticas que vieram de Deus, elas se tornarão verdade, realidade. Nenhuma dessas palavras cairão por terra. Todas elas vão se cumprir. Eu quero e eu vou trabalhar para que elas se tornem a verdade de Deus aqui na terra. Senhor Jesus, não importa quantos anos a palavra foi dada. Ah, meu Deus, eu quero te dizer com toda certeza que esta palavra eu estarei na brecha, orando, trabalhando, viabilizando, até que ela se torne a verdade do Senhor na minha vida e na vida das pessoas. Eu não quero ser um crente natural, carnal, que ouve a palavra profética e deita, come, bebe, dorme e descansa. Eu quero que a palavra seja viva. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, ó Deus. Me ajuda, Espírito Santo. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. E eu te peço, me leva, Senhor, nesse caminho, para que a palavra que está sendo liberada me desperte para andar no melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando que hoje à noite nós teremos mais uma live, claramente, às 19h30. E Deus vai falar comigo, vai falar com você. É de extrema importância que estejamos na brecha para isso, às 19h30. E amanhã nós teremos ainda, novamente, a palavra de Deus também, às 15h, teremos a campanha, ou seja, os desafios de Elias, que você possa estar conosco. E além disso, também é de extrema importância que você possa dizimar e ofertar, enviar o seu Pix, o pessoal vai colocar aí no rodapé, aí do Facebook, do nosso canal, para que você possa dizimar e ofertar, porque eu vou ser muito claro com você. Todas as lives que nós fazemos, ela tem a parte de Deus e tem a nossa parte. E a parte de Deus é abençoar ricamente. E a nossa parte é viabilizar. E não se viabiliza, infelizmente ou felizmente, sem dinheiro. Ah, bispo, querido, essa energia agora aqui, alguém está pagando a conta. Esse celular está ligado. Para ele estar ligado,
Ele foi comprado, para ele ser comprado tem que ter dinheiro. Para que possa ter a internet tem que ter dinheiro. Sim ou não? Não tem jeito. A internet, dinheiro. Essa cadeira que a Bruna acabou de sentar, o que aconteceu? Dinheiro. E você sabia que todos os dias de manhã a gente chega, pega e joga álcool na cadeira e desinfeta? Ó, dinheiro de novo. Todo jeito. Pois é através do seu dízimo e da oferta que nós fazemos isso. Mas para fazer isso, tem que pagar uma pessoa que venha fazer o serviço. E essa pessoa que vem fazer o serviço, você pode observar. Bruninha, quantas vezes você chegou aqui no salão e estava desarrumado? Nenhuma. Sabe por quê? Porque o seu dízimo e a sua oferta paga alguém para arrumar. Dona Eunice, quantas vezes a senhora chegou no salão que estava desarrumado? Porque alguém arruma. E esse alguém que arruma, o que acontece? O seu dízimo, o meu dízimo, o nosso dízimo, do pastor Jerônimo, que paga essa pessoa para vir e arrumar para nós. É isso aí. Lembra no outro salão que a gente tinha? Que a gente chegava nos banheiros? Quem lembra? Dá nem para lembrar, né? Terrível, né? Pois é, ainda bem que aquilo acabou. É ou não é verdade? É só chegar e verificar. Quantas vezes você chegou nos nossos toaletes que estava cheiroso? Nunca. Sempre muito bem cheiroso, organizado. Mas ela recebe um salário para isso. Isso vem de onde? Do seu dízimo e da sua oferta. Por isso, então, se você sente no coração, faça isso. E eu quero terminar essa fala de dízimos e oferta dizendo: bispo, mas a quantia que eu tenho é muito pequena. Quero terminar dizendo para você: se a conta custa R$ 501,10, a lotérica não recebe por causa de 10 centavos. Se for 2 centavos até 3, ela recebe. Mas se for por falta de 10 centavos, ela não recebe. Então, 10 centavos é necessário que entre, porque vai ajudar a bispo. É muito pouco, querido. Esquenta não, apenas faz o que tem que ser feito. E você vai ver que Deus vai te abençoar e vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Deixa eu abençoar a sua tarde, abençoar a sua noite. Também na nossa live. Senhor Jesus, que o Senhor possa guardar cada irmão, cada irmã, proteger, livrando de todo o mal, de toda cadeia, de todo levante maligno e diabólico. E que a palavra que foi ministrada hoje, ela faça vida e gere vida e vida em abundância na vida de cada um. Espírito Santo, que os céus possam descer sobre cada pessoa que está ouvindo essa live e que virá ouvir, para que se torne uma realidade as palavras que cada um recebeu. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nos leve em paz, nos traga em paz em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês e até mais tarde às 19h30.